Milionário segue pobre garota na praça. E o ato inocente deles no banco mudou o destino de ambos. Comente de onde você está assistindo. O sol da tarde castigava o asfalto quando o Audi preto de Rafael Mendonça adentrou os limites de Ribeirão das Flores. Fazia quase 7 anos desde sua última visita à cidade natal. Pela janela do carro, observava as mudanças sutis. Uma nova farmácia, onde antes funcionava o mercadinho do senhor. Américo, prédios de 3 andares destoando das antigas casas térreas. O coreto da Praça Central com uma pintura diferente. Mas o ritmo permanecia o mesmo. Lento, previsível, tão distante da São Paulo que agora chamava de lar. Chegamos, senhor, anunciou o motorista, parando em frente à antiga casa da família Mendonça, agora reformada como escritório da incorporadora que levava seu sobrenome. Rafael ajeitou o terno italiano feito sob medida e respirou fundo. Obrigado, Paulo. Pode tirar o resto do dia de folga. Amanhã às 8 me busque no hotel. Desceu do carro com sua pasta de couro legítimo e observou a fachada do casarão. Seu pai teria detestado as mudanças, pensou. O jardim onde brincava quando criança agora era um estacionamento para clientes. As janelas de madeira haviam sido substituídas por vidros espelhados. Eficiência sobre nostalgia. Exatamente como ele conduzia seus negócios. Rafael Mendonça! Não acredito! A voz feminina veio da calçada. Tânia Oliveira, sua prima de 2º grau, se aproximava com um sorriso largo. Ainda usava aquele mesmo perfume adocicado que ele reconheceria em qualquer lugar. Finalmente o grande empresário lembrou que tem família no interior. Rafael forçou um sorriso. Tânia, quanto tempo? Você está bem? Melhor agora que você chegou. Todo mundo está comentando sobre sua visita. É verdade que vai construir um shopping aqui? Estou apenas avaliando oportunidades, respondeu evasivo. É um projeto preliminar. Na verdade, o projeto estava muito além do preliminar. Os terrenos já estavam praticamente todos comprados por intermediários, evitando especulação. As plantas do shopping center estavam aprovadas, faltando apenas algumas licenças ambientais que seus advogados garantiram ser mera formalidade. Era o maior investimento já feito na cidade e transformaria completamente a economia local. Vai ficar para a festa de São João. A cidade inteira estará na praça no fim de semana. Não creio. Tenho reuniões em São Paulo na segunda. Rafael se despediu educadamente e entrou no escritório. Foi recebido com a reverência habitual por funcionários que mal conseguiam encará-lo nos olhos. Em sua sala temporária, passou as próximas 2 horas revisando relatórios e atendendo ligações. Quando terminou, o sol já se punha. Um impulso inexplicável o levou a caminhar até a janela. Do 3º andar, tinha uma vista privilegiada da Praça Central. O movimento era maior que o usual. Barracas sendo montadas para a tradicional festa junina, crianças correndo, idosos nos bancos conversando. Era como uma cena de um filme sobre interioranos felizes com pouco, algo que ele não conseguia mais compreender. Foi quando a viu, uma jovem mulher sentada no coreto, rodeada por pelo menos 10 crianças. Usava um vestido simples de algodão azul, cabelos castanhos presos em um coque desalinhado. Mesmo à distância, Rafael notou que ela gesticulava animadamente enquanto lia algo para as crianças, que a observavam fascinadas. Quem é aquela moça no coreto? Perguntou a secretária local que acabara de entrar com café. Deve ser a Marina, senhor. Ela dá aulas na escola municipal e faz um projeto voluntário de leitura para crianças carentes. Algo naquela cena despertou uma curiosidade incomum em Rafael. Sem pensar muito, pegou seu blazer e desceu. Vou dar uma volta. Não precisa me esperar. A temperatura agradável da noite contrastava com o calor do dia. Rafael caminhou lentamente até a praça, sentando-se em um banco distante o suficiente para não ser notado, mas perto o bastante para observar a dinâmica do grupo. A jovem professora lia com entusiasmo, mudando vozes para cada personagem, arrancando risadas das crianças. Por quase meia hora, Rafael permaneceu ali, esquecido de suas ligações, reuniões e os milhões que movimentava diariamente. Observava Marina com uma mistura de fascínio e algo que não sabia nomear, talvez nostalgia de uma simplicidade que jamais experimentara, mesmo na infância privilegiada. Quando a sessão de leitura terminou, as crianças se dispersaram aos poucos.
A jovem guardou cuidadosamente os livros em uma bolsa de pano colorida. Rafael notou que mesmo após o fim da atividade, 3 crianças permaneceram ao seu lado, conversando animadamente. Ela tirou de sua bolsa alguns pacotes pequenos, entregando-os às crianças. Intrigado, Rafael se aproximou discretamente de um vendedor de pipoca próximo. "O que ela está dando para as crianças?" perguntou, tentando soar casual. O homem olhou na direção indicada. "Ah, a professora Marina, provavelmente lanches. Ela sempre traz algo para as crianças que ficam até o final. Sabe como é, tem uns ali que a única refeição decente do dia é a da escola." Aquela informação atingiu Rafael como um soco no estômago. Enquanto ele jantava em restaurantes estrelados, havia crianças a poucos quilômetros de seu escritório em São Paulo passando fome. Não que ele desconhecesse a desigualdade, era impossível ignorá-la no Brasil, mas vê-la assim, tão de perto, causava um desconforto inédito. Marina se levantou, despedindo-se das últimas crianças com abraços calorosos. Rafael observou quando ela ajeitou a bolsa no ombro e começou a caminhar para fora da praça. Sem pensar muito no que fazia, começou a segui-la a uma distância respeitosa. Marina caminhava com passos leves pelas ruas de paralelepípedos do centro histórico. Ocasionalmente, parava para cumprimentar conhecidos. Parecia que todos a conheciam. Rafael mantinha-se a uma distância segura, sentindo-se ridículo. Um homem de 35 anos, CEO de uma das maiores incorporadoras do país, seguindo uma professora do interior como um adolescente. O que diabos estava fazendo? Ainda assim, não conseguiu parar. Havia algo nela que o intrigava profundamente. Não era apenas sua beleza natural, embora fosse inegavelmente bonita, mas a forma como se movia pelo mundo, com uma segurança despretensiosa que ele, com todo o seu dinheiro e poder, jamais conseguira cultivar. Marina dobrou uma esquina e entrou na única agência bancária da cidade, que permanecia aberta até mais tarde nas quintas-feiras. Rafael esperou alguns minutos e então entrou também, fingindo interesse nos panfletos promocionais enquanto a observava discretamente. Ela estava no caixa, retirando de uma pequena carteira algumas notas amassadas. Contou-as cuidadosamente antes de entregá-las ao atendente, junto com um formulário. Rafael conseguiu entreouvir a conversa. "É para a campanha de arrecadação do abrigo, seu Carlos. Não é muito, mas ajuda. Toda contribuição é bem-vinda, Marina. O pessoal do abrigo vai ficar feliz. Já temos quase o suficiente para o conserto do telhado." Rafael observou Marina sair do banco com um sorriso no rosto, como se tivesse feito um depósito milionário, e não algumas poucas notas de pequeno valor. Quando ela saiu, ele se aproximou do mesmo caixa. "Boa noite. Vi que a moça estava contribuindo para uma campanha. Do que se trata?" O bancário, um senhor de cabelos grisalhos, olhou-o com curiosidade. "É para o abrigo Novos Caminhos. Cuida de idosos sem família e algumas crianças em situação de vulnerabilidade. Estão com problemas no telhado e com as chuvas de agosto chegando?" "Entendo." Rafael retirou seu talão de cheques da carteira de couro. "Quanto falta para completar o valor necessário?" O homem consultou algo em seu computador. "Faltam cerca de R$22 mil." Sem hesitar, Rafael preencheu um cheque e o entregou ao atendente, cujos olhos se arregalaram ao ver o valor. "Senhor, são R$30 mil. O excedente pode ser usado para outras necessidades do abrigo." Rafael fez uma pausa. "E gostaria que a doação permanecesse anônima." Claro, senhor." Ao sair do banco, Rafael sentiu algo estranho, uma leveza que há muito não experimentava. Não era pelo dinheiro doado, que representava para ele menos que o custo de um jantar em um restaurante fino de São Paulo. Era algo mais profundo, uma sensação quase esquecida de ter feito algo que importava. A noite já tinha caído completamente sobre Ribeirão das Flores. As luzes amareladas dos postes conferiam um ar nostálgico às ruas do centro. Rafael decidiu caminhar até seu hotel em vez de chamar o motorista. Precisava ordenar seus pensamentos. Enquanto andava, reconheceu a silhueta de Marina entrando em uma pequena lanchonete na esquina. Impulsivamente, decidiu entrar também. O lugar era simples, com mesas de fórmica e banquetas de plástico, tão diferente dos estabelecimentos que frequentava em São Paulo. Marina estava sentada sozinha em um canto, mexendo em alguns papéis enquanto esperava seu pedido.
Rafael pediu um café no balcão e, tomando coragem, aproximou-se dela. Com licença, essa cadeira está ocupada? Ela ergueu os olhos. Olhos castanhos profundos que o analisaram rapidamente. Havia algo naquele olhar que o desconcertou, como se ela pudesse enxergar além da fachada do empresário bem-sucedido. Não, fique à vontade, respondeu ela, afastando alguns papéis para liberar espaço. Obrigado. Rafael Mendonça, apresentou-se estendendo a mão. Marina Alves. Ela apertou sua mão brevemente. Você não é daqui. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Sou, na verdade. Ou era. Cresci aqui, mas saí para estudar em São Paulo e acabei ficando por lá. Ah, você é o tal empresário que voltou para construir um shopping. Havia uma nota quase imperceptível de desaprovação em sua voz. Sua prima Tânia é mãe de um dos meus alunos. Rafael sorriu, desconfortável com a forma como notícias circulavam rapidamente em cidades pequenas. Cidade pequena. Impossível manter segredos. Principalmente quando envolvem transformar o único terreno arborizado próximo ao centro em concreto. Retrucou ela, com um sorriso educado, mas firme. O garçom trouxe um prato simples para Marina. Um misto quente e suco de laranja. Rafael notou como ela agradeceu o atendente pelo nome, perguntando sobre sua família. Era evidente que mantinha relacionamentos genuínos com as pessoas ao seu redor. Vi você hoje na praça lendo para as crianças, comentou Rafael, tentando mudar de assunto. O rosto dela se iluminou. O projeto Asas de Papel começou como uma iniciativa pessoal, mas agora temos alguns voluntários. As crianças adoram. Percebi. Você tem um jeito especial com elas. Marina deu de ombros, mas seu sorriso demonstrava orgulho. É fácil quando se ama o que faz. Essas crianças têm potencial incrível, só precisam de oportunidades. Havia uma paixão genuína em sua voz que Rafael não ouvia em seu círculo social há anos. Talvez nunca. Em São Paulo, as conversas giravam em torno de investimentos, aquisições, novos empreendimentos. Nada que acendesse os olhos de alguém daquela forma. E esse projeto tem algum tipo de financiamento? Praticamente nenhum. Fazemos rifas, vendemos doces, os livros são doações ou comprados com nosso próprio dinheiro. Mas vai melhorar. Escrevi um projeto para apresentar à Secretaria de Cultura do Estado. A garçonete se aproximou para anotar o pedido de Rafael, interrompendo momentaneamente a conversa. Quando ela se afastou, Marina começou a recolher seus papéis. Tenho que ir. Amanhã acordo cedo para preparar a aula. Ela hesitou, como se considerasse algo. Se quiser conhecer mais sobre o projeto, estaremos na praça no sábado a partir das 3. As crianças vão apresentar uma pequena peça baseada nos livros que lemos este mês. Rafael assentiu, surpreso com o convite. Vou tentar passar por lá. Marina se levantou, deixando algumas notas sobre a mesa para pagar sua conta. Foi um prazer, Sr. Mendonça. Rafael, por favor. Ela sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez. Rafael, então, até qualquer hora. Enquanto a observava sair, Rafael sentiu algo estranho no peito, uma mistura de nostalgia e possibilidade. Seu telefone vibrou no bolso. Era seu sócio de São Paulo, provavelmente com alguma emergência corporativa que demandaria horas de sua atenção. Mas pela primeira vez em muito tempo, Rafael hesitou antes de atender, seus pensamentos ainda presos na professora de olhar sincero e no convite para sábado. O sol já estava alto quando Rafael despertou no melhor quarto do único hotel de luxo da cidade. Havia dormido surpreendentemente bem, sem os habituais pesadelos que o atormentavam em São Paulo, aqueles em que corria sem sair do lugar, perseguido por prazos, concorrentes e a constante sensação de que algo importante estava sendo esquecido. Sentou-se na cama, observando pela janela a paisagem simples da cidade interiorana. Seu telefone indicava 17 chamadas perdidas e 38 mensagens não lidas. Em uma manhã normal, isso o teria deixado ansioso. Hoje, estranhamente, sentia-se indiferente. Bom dia, senhor, cumprimentou Paulo, seu motorista, quando Rafael desceu para o café da manhã. Temos reunião às 9 no escritório. Mudança de planos, respondeu Rafael, servindo-se de café. Vou sozinho até o terreno do shopping. Quero revisitar o local. O motorista não conseguiu disfarçar a surpresa. Em 7 anos trabalhando para Rafael, jamais o vira alterar uma agenda meticulosamente planejada.
muito menos para caminhar por um terreno empoeirado sob o sol do interior. O terreno em questão ficava a apenas 10 minutos a pé do hotel. Era uma área ampla, parcialmente arborizada, a última grande propriedade não urbanizada próxima ao centro da cidade. O projeto previa a derrubada de praticamente todas as árvores, mantendo apenas algumas poucas para a sustentabilidade paisagística, como sugeriram os arquitetos. Enquanto caminhava pelo perímetro, Rafael notou uma pequena trilha que adentrava a parte mais densa da vegetação. Sem pensar muito, seguiu o caminho estreito, afastando galhos ocasionais. Após alguns minutos, chegou a uma clareira onde se deparou com uma cena inesperada. Marina estava sentada em um velho tronco caído, rodeada por cerca de 15 crianças de diversas idades. Algumas estavam sentadas na grama, outras em pedras ou pequenos banquinhos improvisados. Todas observavam atentamente enquanto ela explicava algo, apontando para diferentes árvores e plantas ao redor. "E esse aqui é o ipê amarelo", dizia ela, mostrando uma árvore imponente. "Ele floresce uma vez por ano, transformando toda a paisagem. Os mais antigos da cidade dizem que essa árvore específica tem mais de 100 anos. "Mais velha que a vovó?", perguntou uma menina de tranças, provocando risadas. "Muito mais velha", Marina riu. "E sabem o que é mais incrível? As sementes dele voam com o vento e podem nascer longe daqui, iniciando uma nova vida em outro lugar." Um galho quebrou sob os pés de Rafael, revelando sua presença. Todas as cabeças se viraram em sua direção. Sentiu-se como um intruso flagrado em território alheio. "Desculpem", murmurou constrangido. "Eu estava apenas explorando o terreno." Marina o reconheceu imediatamente, e uma sombra passou por seu rosto. "Classe, este é o Sr. Mendonça. Ele é dono desta terra agora." As crianças o encararam com uma mistura de curiosidade e receio. Um menino de aproximadamente 10 anos deu um passo à frente, encarando-o com seriedade desconcertante. "O senhor vai mesmo destruir tudo isso para fazer um shopping?" Rafael sentiu o peso daquela pergunta inocente mais do que qualquer questionamento de acionistas em reuniões de conselho. Antes que pudesse responder, Marina interveio. "João Pedro, essa não é uma pergunta educada para se fazer assim." "Mas, professora, a senhora mesma disse ontem que era uma tragédia que... Acho que está na hora de voltarmos para a escola", interrompeu Marina, visivelmente constrangida. "Vamos, crianças, formem uma fila." As crianças obedeceram, não sem antes lançarem olhares curiosos a Rafael. Marina organizou rapidamente o grupo, distribuindo pequenas tarefas: guardar materiais, recolher lixo, ajudar os menores. "Não sabia que usavam o terreno para aulas", comentou Rafael quando ela se aproximou. "Aulas de campo de ciências e educação ambiental", respondeu ela, sem conseguir esconder completamente a tensão em sua voz. "É o único espaço verde acessível a pé da escola." Ou era. A acusação implícita pairou entre eles. "Eu cresci nesta cidade", disse Rafael, sentindo estranhamente a necessidade de se justificar. "Conheço a importância deste lugar." "Conhece?" O olhar dela era direto, desafiador. "Então sabe que gerações de crianças aprenderam sobre ecologia aqui? Que este é o último refúgio de algumas espécies de aves na região urbana? Que os idosos do asilo vêm aqui para suas caminhadas terapêuticas porque o ar é mais puro?" Rafael desviou o olhar, incapaz de sustentar o dela. "Não há outros lugares que possam servir a esses propósitos?" "Claro que há. Podemos levar as crianças de ônibus por 40 minutos até o parque estadual. Podemos transferir os idosos para uma instituição em outra cidade. Podemos explicar às crianças que o progresso econômico é mais importante que preservar a natureza." A ironia em sua voz era palpável. "Tudo é substituível, não é mesmo, Sr. Mendonça? Exceto talvez o lucro." Suas palavras o atingiram como um tapa. Por um momento, Rafael viu a si mesmo pelos olhos dela. Um empresário insensível, para quem dinheiro era a única métrica de valor. A imagem o incomodou profundamente. "Professora Marina", chamou uma menina pequena. "Pedro está passando mal de novo." Marina imediatamente correu até um menino pálido que se apoiava em uma árvore, respirando com dificuldade. Rafael observou como ela se ajoelhou ao lado da criança, falando em tom calmo enquanto abria a bolsa e retirava um inalador. "Respire devagar, Pedro. Isso. Inspire. Segure."
Solte. Você está indo muito bem. Gradualmente, a respiração do menino normalizou. Marina o ajudou a sentar-se, oferecendo água de sua própria garrafa. Asma? Perguntou Rafael, aproximando-se. Marina assentiu. Desde os 3 anos. Piorou muito após o fechamento da unidade básica de saúde do bairro dele, quando o acompanhamento ficou mais difícil. Havia um tom de acusação velada em sua voz. Rafael não respondeu. Observou enquanto Marina ajudava o menino a se levantar, ainda pálido, mas visivelmente melhor. Consegue andar até a escola, Pedro? Ou quer que eu peça para buscarem você? Consigo, professora. Desculpe atrapalhar a aula. Você nunca atrapalha, querido. Ela sorriu, afagando o cabelo do menino. Vamos voltar juntos e devagar. Marina reuniu novamente as crianças, que agora pareciam preocupadas com o colega. Rafael notou como elas formavam uma comunidade unida, as maiores ajudando as menores, todas atentas às instruções da professora. Precisa de ajuda? Ofereceu-se, sentindo-se inútil. Estamos acostumados a resolver nossas dificuldades sem muito apoio, respondeu ela. E então, vendo a expressão dele, suavizou o tom. Mas obrigada pela oferta. Você poderia talvez vir à apresentação amanhã? As crianças ficariam felizes em mostrar a você o porquê deste lugar ser tão especial para elas. Havia algo no convite que soava como um desafio, como se ela não acreditasse que ele realmente apareceria. Como se ele fosse apenas mais um empresário visitando brevemente a cidade, indiferente às consequências de suas decisões nos moradores locais. Estarei lá, prometeu, surpreso com a própria certeza. Marina estudou seu rosto por um momento, como se tentasse determinar sua sinceridade. 3 horas no coreto da praça. Não se atrase, as crianças ficam ansiosas. Rafael observou o grupo se afastar pela trilha, as vozes das crianças gradualmente diminuindo até serem engolidas pelo silêncio do bosque. Permaneceu ali por vários minutos, contemplando as árvores centenárias marcadas para a remoção, ouvindo o canto dos pássaros que logo não teriam para onde ir. Pela primeira vez em anos, sentiu dúvidas sobre um projeto, e isso o assustava profundamente. O sábado amanheceu com um céu perfeitamente azul em Ribeirão das Flores, como se a própria natureza conspirasse para criar um cenário perfeito para a apresentação das crianças. Rafael acordou cedo, contrariando seus hábitos de final de semana, e passou a manhã respondendo e-mails urgentes, tentando ignorar a ansiedade que sentia pela aproximação das 3 horas. Às 2h30, desceu até a recepção do hotel, hesitando entre ir a pé ou chamar o motorista. Optou por caminhar. Algo sobre a formalidade do carro preto parecia inadequado para a ocasião. A praça estava significativamente mais movimentada que nos dias anteriores. Bandeirinhas coloridas de festa junina pendiam entre as árvores, e o coreto central havia sido decorado com flores e tecidos coloridos. Cadeiras plásticas foram dispostas em semicírculo, já parcialmente ocupadas por pessoas que Rafael assumiu serem pais e familiares das crianças. Senhor Mendonça, uma voz infantil o chamou. Era João Pedro, o menino que o havia questionado sobre o shopping no dia anterior. A professora disse que o senhor viria, mas eu não acreditei. Rafael sorriu, constrangido. Eu prometi que estaria aqui. Venha, guardei um lugar para o senhor na primeira fila. O menino o puxou pela mão com uma confiança surpreendente. É o melhor lugar para ver tudo. Desconcertado com a súbita mudança de atitude da criança, Rafael se deixou guiar até uma cadeira na primeira fileira, próxima a um senhor idoso que o cumprimentou com um aceno. Aquele é meu avô, explicou João Pedro. Ele foi professor de biologia da professora Marina quando ela era pequena. Agora ele tem Alzheimer e às vezes esquece as coisas, mas nunca esquece das plantas. A professora sempre pede a ajuda dele nas aulas de campo. Rafael assentiu, sem saber exatamente como responder. Antes que pudesse dizer algo, o menino já tinha corrido para os bastidores improvisados, onde outras crianças se reuniam, algumas visivelmente nervosas, outras excitadas. Marina apareceu alguns minutos depois, orientando as crianças. Usava um vestido floral simples, os cabelos soltos caindo em ondas suaves sobre os ombros, tão diferente da professora prática do dia anterior. Rafael percebeu que nunca a tinha visto realmente sorrindo até aquele momento, enquanto ela ajeitava um adereço no cabelo de uma menina pequena.
O sorriso transformava completamente seu rosto, suavizando as linhas de preocupação que habitualmente marcavam sua testa. Ela ergueu os olhos e o viu. Por um instante pareceu surpresa, então acenou discretamente antes de voltar sua atenção às crianças. Às 3 horas em ponto, uma música suave começou a tocar de uma pequena caixa de som. As conversas na plateia cessaram, e todos voltaram sua atenção para o centro do coreto, onde Marina agora estava. "Boa tarde a todos", começou ela, com uma voz clara que carregava o hábito de quem está acostumada a falar em público. "Em nome do projeto Asas de Papel, agradeço a presença de cada um de vocês. Hoje nossas crianças apresentarão uma peça baseada nos livros que lemos ao longo deste trimestre, adaptada por eles mesmos." Ela fez uma pausa, e seu olhar encontrou brevemente o de Rafael. A peça se chama O Guardião da Floresta e fala sobre a importância de preservarmos nossos espaços naturais e as relações humanas verdadeiras que só conseguimos construir quando nos conectamos com algo maior que nós mesmos. Rafael sentiu o peso daquelas palavras como se fossem direcionadas especificamente a ele. Inquieto, remexeu-se na cadeira. A peça começou com as crianças entrando em cena, algumas fantasiadas de árvores, outras de animais. João Pedro interpretava o personagem principal, um menino da cidade que descobria uma floresta mágica, sem elementos sobrenaturais, apenas a magia da natureza, ao fugir da rotina estressante de seus pais. A simplicidade da produção contrastava com a emoção genuína que as crianças traziam às suas atuações. Rafael se viu completamente envolvido pela história, esquecendo momentaneamente quem era e por que estava ali. No ponto alto da peça, o personagem de João Pedro confrontava um empresário, interpretado por um menino mais velho, que planejava destruir a floresta para construir um resort. O diálogo entre eles foi curto, mas poderoso. "Por que o senhor quer destruir o único lugar que nos faz felizes?", perguntou o personagem de João Pedro. "Porque lugares como este não dão lucro", respondeu o empresário mirim em tom caricato. "E o que não dá lucro não tem valor." "O senhor está enganado", retrucou João Pedro com uma seriedade que surpreendeu Rafael. "As coisas mais valiosas da vida não têm preço. Como a risada do meu avô quando me ensina os nomes das plantas, como o abraço da minha mãe quando chego da escola, como o orgulho nos olhos da professora quando conseguimos ler um livro inteiro sozinhos." Um silêncio profundo caiu sobre a plateia. Rafael sentiu algo estranho na garganta, um nó que não conseguia engolir. Ao seu lado, o avô de João Pedro enxugava discretamente uma lágrima. A peça terminou com todas as crianças cantando uma música sobre esperança e mudança, com uma coreografia simples mas encantadora. Quando a última nota se dissipou no ar, a plateia irrompeu em aplausos entusiasmados. Pais correram para abraçar seus filhos, orgulhosos. Marina circulava entre todos, distribuindo elogios e orientações. Rafael permaneceu sentado, absorvendo o que acabara de presenciar. A peça infantil o havia tocado de uma forma que nenhuma produção milionária em teatros sofisticados jamais conseguira. Havia uma autenticidade ali, uma verdade crua que ele tinha esquecido que existia. "Gostou da nossa apresentação?" A voz de Marina o trouxe de volta à realidade. Ela estava parada à sua frente, segurando um buquê de flores silvestres que algum pai agradecido devia ter lhe dado. "Foi impactante", respondeu sinceramente. "Essas crianças têm muito talento. Elas têm muito mais que talento. Têm coração e uma conexão genuína com este lugar." Marina fez uma pausa. "Vou ser direta com você, Rafael. João Pedro me contou que conversaram ontem. Ele disse que você parecia um homem triste dentro de uma roupa cara." Rafael não pôde evitar um riso surpreso. "Crianças têm uma percepção assustadora." "Sim", concordou Marina. "E raramente estão erradas em suas impressões." Um silêncio significativo se estabeleceu entre eles, carregado de palavras não ditas. Foi Rafael quem o quebrou. "Você aceita um café ou um sorvete, considerando o calor? Tem uma sorveteria aqui perto, se não me engano." Marina hesitou, claramente surpresa com o convite. "A sorveteria do seu Januário ainda existe, sim, mas não sei se..." "Por favor", insistiu Rafael, surpreendendo a si mesmo com a urgência em sua voz. "Gostaria de conversar sobre algumas ideias para o projeto do shopping." Algo no tom dele pareceu convencê-la. "Tudo bem.
Deixe-me apenas ajudar a guardar o material e me despedir das crianças. 15 minutos depois, eles caminhavam lado a lado pela calçada irregular em direção à tradicional sorveteria da cidade. O silêncio entre eles era menos tenso agora, quase confortável. A sorveteria era exatamente como Rafael se lembrava. Pequena, com mesas de ferro decoradas, sorvetes artesanais feitos pela mesma família há 3 gerações. O lugar estava cheio de famílias e crianças da apresentação, criando um burburinho alegre. Rafael Mendonça, exclamou o proprietário, um senhor de seus 60 anos. Pensei que o mundo da capital tinha engolido você de vez. Quase conseguiu, seu Januário, respondeu Rafael, estendendo a mão para o homem. Mas algumas coisas nos trazem de volta às raízes. Eles encontraram uma mesa no canto mais tranquilo do estabelecimento. Seu Januário insistiu em servir pessoalmente o filho pródigo da cidade e sua acompanhante. Quando trouxe as casquinhas, recusou o pagamento. É por conta da casa. Uma homenagem ao seu pai, que sempre me ajudou quando precisei expandir o negócio. Quando ficaram a sós, Marina olhou para Rafael com curiosidade. Você é quase uma celebridade local. Por que nunca voltou antes? Rafael provou o sorvete antes de responder, saboreando o gosto familiar de jabuticaba que o transportou instantaneamente à infância. Meu pai morreu aqui, respondeu finalmente. Um infarto fulminante enquanto trabalhava. Eu estava em São Paulo, muito ocupado com a expansão da empresa, para voltar no final de semana, como ele tinha pedido. Fez uma pausa, surpreso com a própria sinceridade. Acho que evitei a cidade porque ela me lembra do que sacrifiquei pela carreira. Marina assentiu, sem oferecer palavras vazias de consolo. Em vez disso, provou seu próprio sorvete, creme com pedaços de chocolate, antes de mudar ligeiramente o assunto. E sobre o shopping? Quais eram as ideias que você queria discutir? Rafael respirou fundo. Na verdade, estou considerando algumas modificações no projeto. Depois de ver aquele bosque sendo usado para a educação ambiental, depois da apresentação de hoje, hesitou, organizando os pensamentos. Talvez haja uma maneira de preservar parte significativa da área verde, integrando-a ao projeto. Um espaço educativo, talvez. Algo que beneficie a comunidade além do aspecto puramente comercial. Os olhos de Marina se arregalaram levemente, incrédulos. Está falando sério? Completamente. Obviamente precisaria rever todo o projeto, possivelmente reduzir a área construída, o que impactaria o retorno financeiro. Ele parou ao notar que Marina o observava com uma expressão estranha. O que foi? Nada. Ela sorriu. É que por um momento você não pareceu o homem triste dentro de uma roupa cara. Pareceu apenas Rafael. Aquela observação simples o atingiu de uma forma inesperada. Quando foi a última vez que alguém o viu como apenas Rafael, não como o CEO da Mendonça Incorporações, não como o empresário bem-sucedido, não como o filho de Augusto Mendonça? Talvez eu precise ser apenas Rafael com mais frequência, murmurou, mais para si mesmo que para ela. Marina sorriu, um sorriso sincero que iluminou seu rosto. Acho que gostaria de conhecer mais esse Rafael. O celular dele tocou, interrompendo o momento. Era seu sócio de São Paulo, sem dúvida com alguma emergência corporativa. Rafael olhou para a tela por um momento. Então, para sua própria surpresa, silenciou o telefone e o guardou no bolso. Sabe, disse, retomando a conversa como se não tivesse havido interrupção, acho que precisamos de uma consultoria ambiental e educacional para repensar o projeto. Conhece alguém que poderia nos ajudar? O sorriso de Marina se ampliou e Rafael sentiu algo despertar dentro dele, uma sensação quase esquecida de possibilidades que não tinha nada a ver com planilhas financeiras ou projeções de lucro. A notícia de que o projeto do shopping seria modificado espalhou-se rapidamente por Ribeirão das Flores. Como esperado, as reações foram mistas. Enquanto ambientalistas e professores comemoravam a preservação parcial da área verde, comerciantes e políticos locais expressavam preocupação com a redução do impacto econômico prometido inicialmente. Rafael observava o burburinho da cidade com uma mistura de fascínio e irritação. Em São Paulo, suas decisões eram anunciadas em comunicados oficiais, divulgadas por assessores de imprensa, comentadas por especialistas em economia. Aqui, tornavam-se assunto de conversas na padaria, no salão de beleza, nas mesas do bar.
"O filho do Augusto Mendonça está ficando mole", ouviu um senhor comentar na barbearia onde foi aparar a barba. "No meu tempo, negócios eram negócios. Agora é essa conversa de preservação." Em outras circunstâncias, comentários assim o teriam incomodado profundamente. Rafael sempre prezou sua reputação de negociador implacável, de visionário que não se deixava levar por sentimentalismos. Agora, surpreendentemente, sentia-se quase indiferente às críticas. Naquela quarta-feira, uma semana após a apresentação das crianças, Rafael dirigiu-se à escola municipal, onde Marina lecionava. Haviam marcado uma reunião para discutir a integração do projeto educacional à nova concepção do shopping. Vestido com um traje mais casual que o habitual, calça jeans e camisa de botões sem gravata, ainda assim se sentia deslocado entre as paredes descascadas e os cartazes coloridos feitos à mão. A secretária o conduziu até a sala dos professores, um espaço apertado com 2 mesas compridas, algumas cadeiras desparelhadas e uma máquina de café antiga. Marina estava lá, conversando animadamente com 2 colegas. Usava uma saia jeans até os joelhos e uma blusa simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo prático. Mesmo naquele ambiente despretensioso, havia algo nela que capturava o olhar. "Rafael!" Ela sorriu ao vê-lo, um sorriso genuíno que ele havia notado ser cada vez mais frequente quando estavam juntos. "Venha, quero apresentá-lo a algumas pessoas." Os 2 professores o cumprimentaram com curiosidade mal disfarçada. Rafael já estava acostumado a olhares de avaliação, mas aqueles eram diferentes dos que recebia em São Paulo. Ali, não estavam interessados em seu patrimônio ou conexões, mas em suas intenções. "O Antônio é nosso professor de geografia e a Luísa ensina artes. Ambos estão super animados com a possibilidade de integrar o projeto educacional ao shopping. O bosque é um laboratório natural insubstituível", explicou Antônio, ajeitando os óculos. "Já organizamos excursões de alunos de 3 municípios vizinhos que não têm áreas preservadas para estudo." A reunião seguiu por quase 2 horas, com os professores apresentando propostas surpreendentemente bem estruturadas para o uso educacional do espaço. Rafael observava Marina durante as discussões. A paixão com que defendia ideias, a consideração genuína pelas opiniões dos colegas, a capacidade de mediar diferentes visões. Era uma liderança natural, sem imposições ou arrogância. Quando os outros professores saíram para retornar às aulas, Marina ofereceu a Rafael um tour pelas instalações da escola. A precariedade era evidente. Salas superlotadas, material didático ultrapassado, computadores obsoletos. Ainda assim, havia vida e criatividade em cada canto. Trabalhos de alunos decorando paredes, pequenas hortas nos canteiros, instrumentos musicais feitos de material reciclado. "Como conseguem tanto com tão pouco?" perguntou Rafael, genuinamente impressionado. Marina deu de ombros. "Necessidade gera criatividade. E há muita dedicação aqui. A maioria dos professores trabalha além do horário, compra material do próprio bolso, vê os alunos não como números para estatísticas, mas como pessoas." Chegaram ao pátio da escola, onde algumas crianças brincavam durante o intervalo. João Pedro e 2 amigos correram até eles animados. "Senhor Rafael, veio ver nossa maquete?" O menino mal conseguia conter a empolgação. "Fizemos um desenho de como o shopping poderia ser com o bosque preservado." Antes que Rafael pudesse responder, seu telefone tocou. Era Maurício, seu sócio em São Paulo. "Preciso atender", disse a Marina, afastando-se alguns passos. A ligação, como esperado, não trazia boas notícias. 2 importantes investidores haviam manifestado preocupação com as mudanças no projeto, ameaçando retirar seu apoio caso a área construída fosse significativamente reduzida. A conversa foi tensa, com Maurício não escondendo sua frustração. "Você está jogando fora anos de planejamento por causa de uma professora e algumas crianças?" questionou incrédulo. "O Rafael que conheço nunca colocaria sentimentalismo acima de negócios." "Não é sentimentalismo, é uma reavaliação estratégica", respondeu Rafael, tentando manter o tom profissional apesar da irritação crescente. "Podemos trabalhar com a prefeitura para obter benefícios fiscais ao incluir um espaço educacional e... Poupe-me das justificativas, Rafael. Você se envolveu emocionalmente e isso está nublando seu julgamento. Estamos falando de milhões de reais em jogo." Quando desligou,
Rafael percebeu que Marina o observava de longe, preocupação evidente em seu rosto. As crianças haviam voltado a brincar, aparentemente esquecidas da maquete. Problemas? Perguntou ela quando ele se aproximou. Nada que não possa ser resolvido. Mentiu, forçando um sorriso. Apenas detalhes do projeto. Marina o estudou com aquele olhar penetrante que parecia enxergar além de suas defesas. Sabe, Rafael, desde o início percebi que há algo dividido em você. Como se existissem dois Rafaéis, o empresário e o homem que poderia ter seguido um caminho diferente. A observação o pegou desprevenido. E qual deles você prefere? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Um leve rubor coloriu as bochechas de Marina. Prefiro o Rafael verdadeiro, seja ele quem for. Ela fez uma pausa, olhando para as crianças no pátio. Ninguém pode viver dividido por muito tempo sem se perder. O sinal tocou, anunciando o fim do intervalo. Marina precisava voltar para a sala de aula. Ainda temos muito a discutir sobre o projeto, disse ela. Se quiser, podemos continuar a conversa mais tarde. Estarei na biblioteca municipal depois das 5, ajudando no projeto de alfabetização de adultos. Estarei lá, prometeu Rafael. No caminho de volta ao hotel, ele não conseguia tirar da cabeça as palavras de Marina sobre estar dividido. A verdade é que sentia essa divisão há anos, entre o jovem que sonhava em fazer diferença no mundo e o homem de negócios que media sucesso em cifras bancárias. Em seu quarto, abriu o laptop e começou a revisar as projeções financeiras do projeto original. Se reduzissem a área construída em 30%, preservando a parte mais densa do bosque, o impacto no retorno seria significativo, mas não catastrófico. Poderiam compensar parcialmente com uma torre comercial mais alta, talvez um hotel para atender ao crescente turismo de negócios na região. Perdido em cálculos e planilhas, Rafael mal notou as horas passando. Quando finalmente olhou para o relógio, já passava das 6. Levantou-se de um salto, pegou as chaves do carro e saiu apressado. A biblioteca municipal ficava em um casarão histórico restaurado, a poucos quarteirões do hotel. Quando Rafael entrou no edifício silencioso, foi recebido por uma senhora idosa que o reconheceu imediatamente. O senhor deve ser o Rafael Mendonça. Marina disse que viria. Eles estão na sala dos fundos. A sala dos fundos era um espaço aconchegante, com mesas de madeira e estantes baixas, cheias de livros infantis e material didático. Lá, encontrou Marina sentada ao lado de um senhor de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos e mãos calejadas de trabalhador rural. Ambos debruçados sobre um livro, em uma cena de concentração comovente. Muitos bem, seu José. Marina sorria encorajadora, enquanto o homem formava as sílabas com esforço visível. O senhor está progredindo rapidamente. O homem ergueu os olhos, notando a presença de Rafael. Imediatamente pareceu envergonhado, fechando o livro infantil que estava lendo. Não precisa parar por minha causa, disse Rafael, sentindo-se um intruso. Posso esperar lá fora. Já terminamos por hoje, respondeu Marina, trocando um olhar cúmplice com o aluno. Seu José tem feito um trabalho incrível. 3 meses atrás mal reconhecia as letras. Agora já está lendo frases completas. O homem se levantou, estendendo uma mão calejada para Rafael. José Pereira. Trabalho na construção civil há 40 anos. A professora Marina está me ensinando a ler para que eu possa ler histórias para o meu neto. Rafael apertou a mão dele, tocado pela simplicidade e profundidade daquela motivação. É um prazer conhecê-lo, seu José. Depois que o homem se despediu, Rafael e Marina ficaram sozinhos na sala silenciosa. Ela organizava metodicamente os materiais usados na aula, uma rotina claramente familiar. Você tem esse efeito nas pessoas, comentou Rafael, quebrando o silêncio. Consegue ver potencial onde outros não veem. Marina sorriu, sem interromper sua organização. Todos têm potencial, Rafael. Alguns tiveram mais oportunidades de desenvolvê-lo, outros precisam de um pequeno empurrão, de alguém que acredite neles. Como você acabou fazendo tantos trabalhos voluntários? O projeto de leitura para crianças, alfabetização de adultos. Ela terminou de guardar os livros antes de responder. Minha mãe era empregada doméstica, criou 4 filhos sozinha. Não sabia ler nem escrever, mas fazia questão de que estudássemos. Uma professora muito parecida com o que tento ser hoje
viu algo em mim que nem eu mesma enxergava. Graças a ela, consegui uma bolsa para fazer faculdade. O mínimo que posso fazer é retribuir. A simplicidade daquela história e a ausência total de autopiedade ou heroísmo tocaram Rafael profundamente. Marina falava de superar dificuldades que ele, com sua infância privilegiada, jamais precisou enfrentar, e ainda assim não demonstrava amargura. "Você está com fome?" perguntou ele subitamente. "Conheço um lugar ótimo aqui perto." Minutos depois, para surpresa da própria Marina, estavam sentados na pequena pizzaria da cidade, um estabelecimento familiar que Rafael frequentava na adolescência. O dono, ao reconhecê-lo, insistiu em trazer sua melhor garrafa de vinho. "Você é praticamente uma celebridade aqui", comentou Marina, tomando um pequeno gole da bebida. "Todos parecem conhecê-lo. Meu pai era muito respeitado na cidade. Começou do zero, construiu um negócio de sucesso, sempre ajudou a comunidade. Tenho tentado honrar seu legado, mas..." Ele hesitou. "Às vezes me pergunto se a maneira como conduz os negócios é realmente o que ele queria." Marina o estudou com atenção. "Qual é sua primeira memória dele?" A pergunta pegou Rafael de surpresa. Pensou por um momento antes de responder. "Eu devia ter uns 5 anos. Estávamos construindo uma casa no bairro dos Ipês, e meu pai me levou para ver a obra num domingo. Havia uma família humilde que morava em uma casa de madeira no terreno ao lado. O filho mais velho, um menino não muito mais velho que eu, me convidou para brincar enquanto meu pai conversava com os pedreiros. Passamos a tarde inteira construindo um castelo de barro." Rafael sorriu com a lembrança. "Quando voltamos para casa, eu estava completamente sujo. Minha mãe ficou horrorizada, mas meu pai apenas riu. Disse algo como: 'Deixe o menino, Elisa, ele estava aprendendo coisas mais importantes que lições de etiqueta.'" "E o que aconteceu com a família vizinha?" "Meu pai contratou o pai do menino para trabalhar conosco. Eventualmente, ele se tornou um de nossos melhores mestres de obras. O filho estudou engenharia com uma bolsa que meu pai providenciou." Rafael fez uma pausa, percebendo algo pela primeira vez. "Na verdade, ele trabalha para mim até hoje, em São Paulo. Carlos Escobar, meu diretor de operações. Há anos não pensava nele como o menino do castelo de barro." Marina sorriu como se tivesse provado seu ponto. "Parece que seu pai sabia equilibrar negócios com humanidade." "Sim", concordou Rafael pensativo. "Ele sempre dizia que prédios são erguidos por pessoas, não por máquinas ou dinheiro. Acho que perdi essa perspectiva ao longo do caminho." A conversa fluiu naturalmente enquanto comiam, passando por temas leves e profundos com igual facilidade. Rafael descobriu que Marina era apaixonada por literatura brasileira, especialmente Guimarães Rosa. Ela confessou ter medo de altura, mas ainda assim sonhava em fazer uma viagem de balão. Ele contou sobre sua breve passagem por uma banda de rock na adolescência, provocando risos quando descreveu seu visual alternativo da época. "Nunca imaginei o executivo Rafael Mendonça com cabelo comprido e tocando guitarra." "Há muitas coisas sobre mim que você não imaginaria", respondeu ele, sustentando o olhar dela por um momento mais longo que o necessário. Marina desviou o olhar primeiro, um leve rubor tingindo suas bochechas. "Como estão indo as modificações no projeto do shopping?" A mudança abrupta de assunto não passou despercebida por Rafael. "Com alguns obstáculos, para ser sincero. Meu sócio e alguns investidores não estão entusiasmados com a redução da área construída." "Era de se esperar", disse ela compreensiva. "Grandes mudanças sempre encontram resistência. O problema é que estão questionando minha capacidade de liderança, insinuando que estou deixando questões pessoais interferirem no julgamento profissional." Marina o estudou por um momento. "E eles estão certos?" A pergunta direta o surpreendeu. "Como assim? Questões pessoais estão influenciando suas decisões sobre o projeto?" Rafael sentiu-se encurralado. Negar seria mentir. Admitir seria confessar algo que nem ele mesmo havia admitido plenamente ainda. "Talvez", respondeu finalmente, "mas não vejo isso como algo negativo. Antes minhas decisões eram puramente técnicas e financeiras. Agora estou considerando o impacto humano também. Isso me torna um líder pior?" "Pelo contrário", sorriu Marina. "Só não sei se seus investidores concordariam comigo." Quando saíram da pizzaria, a noite estava surpreendentemente fresca para o verão brasileiro. Decidiram caminhar até a praça central antes de se despedirem.
A praça estava quase deserta àquela hora, iluminada apenas pelas antigas luminárias e pela lua quase cheia. Sentaram-se em um banco próximo ao coreto, observando o céu estrelado. Um espetáculo que Rafael raramente notava em São Paulo. "Sabe o que mais sinto falta vivendo na capital?", comentou ele. "Conseguir ver as estrelas. Algumas coisas só conseguimos enxergar quando estamos longe das luzes artificiais", respondeu Marina. "Tanto no céu quanto em nós mesmos." Rafael virou-se para olhá-la. No suave brilho do luar, seu perfil parecia quase etéreo, mas ainda assim completamente real e próximo. Sem planejar, estendeu a mão e tocou o rosto dela levemente. Marina não recuou, mas seu olhar questionava silenciosamente. "Desculpe", murmurou Rafael, retirando a mão. "Eu não deveria..." "Não", interrompeu ela, pegando a mão dele entre as suas. "Só estou me perguntando se isso é real. O que você quer dizer? Você voltará para São Paulo em alguns dias. Eu ficarei aqui com meus alunos, meus projetos. Somos de mundos diferentes, Rafael. Depois que o shopping estiver construído, modificado ou não, você me esquecerá tão rápido quanto esqueceu seu amigo do Castelo de Barro." Havia vulnerabilidade em sua voz, algo que Rafael não tinha notado antes. Marina, sempre tão forte e decidida, também tinha inseguranças. "Acho que você está errada", respondeu ele, segurando a mão dela com mais firmeza. "Algumas pessoas entram em nossas vidas e mudam tudo. Você me fez questionar quem sou, o que quero, o que realmente importa. Isso não é algo que eu possa simplesmente esquecer." Antes que pudesse continuar, o celular de Marina tocou. Ela atendeu rapidamente, seu rosto transformando-se em uma máscara de preocupação. "O quê? Quando?" Sua voz tremia. "Estou indo agora mesmo." "O que aconteceu?", perguntou Rafael quando ela desligou. "É o Pedro, o menino com asma da minha turma. Teve uma crise grave e está no hospital. A mãe dele acabou de me ligar. Disse que ele está perguntando por mim." Ela já estava de pé procurando freneticamente as chaves na bolsa. "Preciso ir. O hospital fica do outro lado da cidade." "Eu levo você", ofereceu Rafael imediatamente. "Meu carro está no hotel, a 2 quarteirões daqui." Minutos depois, estavam no Audi preto. Rafael dirigindo enquanto Marina fazia ligações, organizando para que alguém a substituísse nas primeiras aulas da manhã seguinte, caso fosse necessário. O hospital municipal era um prédio antigo e visivelmente subfinanciado. Na recepção, uma enfermeira exausta os informou que Pedro estava estabilizado, mas ainda em observação na emergência pediátrica. "Apenas familiares são permitidos neste horário", acrescentou, com um olhar desconfiado para Rafael em seu traje casual, mas visivelmente caro. "Eu sou a professora dele", explicou Marina. "Sua mãe me chamou." Enquanto a enfermeira verificava a informação, Rafael observava o ambiente ao redor. Paredes descascadas, equipamentos antigos, famílias ansiosas esperando atendimento em cadeiras de plástico desconfortáveis. A precariedade era evidente. "Como está a situação aqui?", perguntou a Marina em voz baixa. "O hospital parece deficiente. Estamos há quase um ano sem médico pediatra fixo", respondeu ela, a preocupação evidente em sua voz. "Equipamentos quebrados, falta de medicamentos. É um milagre que ainda consigam atender emergências." A enfermeira retornou, permitindo que Marina entrasse. "Apenas você", acrescentou, olhando para Rafael. "Ele pode esperar na recepção." "Vá", encorajou Rafael. "Estarei aqui se precisar de algo." Enquanto esperava, Rafael não conseguia tirar da cabeça a imagem do menino pálido no bosque, lutando para respirar. Quantas outras crianças como Pedro dependiam daquele hospital precário? Como estaria a saúde pública em outras pequenas cidades pelo Brasil, longe dos olhos dos grandes centros? Após quase uma hora, Marina retornou, parecendo exausta, mas aliviada. "Ele está melhor. Foi uma crise forte, mas está respondendo bem ao tratamento. A médica plantonista disse que ele provavelmente terá alta amanhã." "Isso é ótimo", respondeu Rafael sinceramente. "Quer que eu te leve para casa?" Marina assentiu sem energia para recusar a oferta. No carro, ela deu as coordenadas de seu pequeno apartamento em um bairro residencial modesto. "Sabe o que me parte o coração?", comentou ela, quebrando o silêncio durante o trajeto. "Pedro é brilhante. Tem uma inteligência aguçada para a matemática, uma curiosidade natural.
Mas suas frequentes crises de asma o fazem perder aulas, ficar para trás. Com o atendimento médico adequado, ele poderia controlar a doença muito melhor. Ela suspirou profundamente. Quantos talentos estamos perdendo por falta de infraestrutura básica? Rafael permaneceu em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Sua mente agora fervilhava com pensamentos, conexões, possibilidades. Quando chegaram ao prédio simples onde Marina morava, ele desligou o motor, mas não destravou as portas imediatamente. Tenho uma ideia, disse virando-se para ela, e preciso da sua ajuda para desenvolvê-la. O escritório temporário da Mendonça Incorporações em Ribeirão das Flores transformou-se em um centro de atividade intensa nos dias seguintes. Plantas arquitetônicas cobriam as mesas, amostras de materiais de construção se acumulavam nos cantos, e uma equipe ampliada de profissionais transitava pelos espaços antes silenciosos. Rafael, no centro desse turbilhão, parecia revigorado. Falava ao telefone enquanto revisava documentos, fazia anotações rápidas entre reuniões e, ocasionalmente, sorria ao receber mensagens em seu celular pessoal. Marina tornou-se presença frequente no escritório, participando de reuniões após seu horário na escola. Sua contribuição ia muito além das questões educacionais. Ela oferecia perspectivas da comunidade, sugeria parcerias locais, questionava ideias que pareciam desconectadas da realidade da cidade. A ideia que Rafael concebera naquela noite no hospital evoluíra para um conceito completamente novo. Não apenas um shopping com área verde preservada, mas um complexo integrado que incluiria uma clínica médica moderna, espaços educacionais e culturais, além da área comercial. O Complexo Ribeirão, explicava ele aos investidores em uma videoconferência tensa, um modelo de desenvolvimento que integra comércio, saúde, educação e preservação ambiental, potencialmente replicável em outras cidades do interior. A resistência inicial foi feroz. Maurício, seu sócio, nem tentava esconder o ceticismo. Estamos no ramo imobiliário, não de filantropia, argumentava exasperado. A clínica médica sozinha reduzirá nossa margem de lucro em pelo menos 15%. No curto prazo, sim, concordou Rafael, mantendo a calma. Mas pense nas vantagens competitivas a médio e longo prazo. Seremos pioneiros em um novo conceito de empreendimento. As incorporadoras tradicionais constroem prédios. Nós estaremos construindo comunidades. A discussão estendeu-se por horas. Eventualmente, alguns investidores começaram a demonstrar interesse no aspecto inovador do projeto. Um deles, especializado em negócios de impacto social, ofereceu-se para ampliar sua participação, compensando parcialmente a saída de investidores mais conservadores. Quando a videoconferência terminou, Rafael estava exausto, mas satisfeito. O projeto seguiria adiante, ainda que com algumas concessões e um orçamento mais apertado. Marina aguardava na pequena sala de reuniões adjacente, onde acompanhara parcialmente a discussão enquanto trabalhava em seus próprios projetos da escola. Conseguimos, anunciou Rafael entrando na sala. Não exatamente como planejamos, mas o essencial está garantido. A preservação do bosque, a clínica pediátrica, os espaços educacionais. O sorriso dela foi recompensa suficiente para as horas de tensão. Sem pensar, Rafael puxou-a para um abraço espontâneo. Marina correspondeu, seus braços envolvendo-o com igual entusiasmo. Parabéns, sussurrou ela. Você está criando algo que realmente fará diferença. Por um momento ficaram assim, próximos, absorvendo a realização compartilhada. Quando se afastaram, havia uma nova eletricidade no ar entre eles. Uma tensão diferente da que Rafael sentira durante a reunião de negócios. Precisamos comemorar, disse ele, tentando disfarçar o leve rubor que sentia subindo pelo pescoço. Jantar hoje à noite? Conheço um lugar fantástico a 1 hora daqui, em Campos Altos. Marina hesitou, mordendo levemente o lábio inferior. Não sei, Rafael. Tenho papéis para corrigir e amanhã temos reunião de pais na escola. Por favor, insistiu ele. Você tem trabalhado tanto quanto eu neste projeto. Merece uma noite de descanso. Algo na sinceridade de seu tom pareceu convencê-la. Tudo bem, mas preciso ir para casa trocar de roupa primeiro. Claro, passo para te buscar às 8? Ela assentiu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Às 8.
Rafael passou o resto da tarde alternando entre reuniões com a equipe técnica e ligações para São Paulo. Às 6, liberou todos para irem para casa, uma atitude inédita que surpreendeu seus funcionários habituados a horas extras frequentes. No hotel, tomou um banho demorado, deixando a água quente relaxar seus músculos tensos após dias de atividade intensa. Enquanto se vestia, percebeu-se selecionando sua roupa com um cuidado que não dedicava a encontros casuais em São Paulo. Optou por uma camisa azul escura que combinava com seus olhos, calça social preta e um blazer leve. Ao verificar sua imagem no espelho, notou algo diferente em seu próprio semblante. O olhar parecia mais vivo, as linhas de tensão ao redor dos olhos menos pronunciadas. Parecia mais jovem, mais feliz. Pontualmente às 8, estacionou em frente ao prédio de Marina. Ela o esperava na entrada, usando um vestido simples, mas elegante, em um tom de verde que realçava sua pele morena. Os cabelos, normalmente presos, caíam em ondas suaves sobre os ombros. "Você está linda", disse Rafael, abrindo a porta do carro para ela. "Obrigada", respondeu Marina com um sorriso tímido. "Não tenho muitas oportunidades de me arrumar assim." O restaurante em Campos Altos era exatamente como Rafael lembrava. Uma antiga fazenda convertida em estabelecimento gastronômico de alto nível, com mesas espalhadas por jardins bem cuidados e uma vista privilegiada do vale abaixo. Marina não conseguiu esconder sua admiração ao entrar no local. "É lindo aqui." "Como você o conheceu?" "Meu pai costumava trazer clientes importantes", respondeu Rafael, enquanto eram conduzidos a uma mesa em um deck externo sob um céu estrelado. Ele dizia que negócios importantes deveriam ser discutidos em lugares especiais. O atendimento impecável, a comida excepcional e o vinho cuidadosamente selecionado criaram o cenário perfeito para uma noite de celebração. A conversa fluía naturalmente, alternando entre tópicos leves e questões mais profundas. Rafael se surpreendia cada vez mais com a inteligência de Marina, sua visão única de mundo, a forma como conseguia ser simultaneamente idealista e pragmática. "O que você teria feito se não tivesse assumido os negócios da família?" perguntou ela após o jantar enquanto saboreavam sobremesas artesanais. A pergunta o pegou desprevenido. "Honestamente, nunca considerei outro caminho. Desde criança, sabia que seguiria os passos do meu pai. Mas se pudesse escolher livremente, sem expectativas." Rafael refletiu por um momento. "Talvez arquitetura, não para projetar prédios comerciais, mas para restaurar patrimônios históricos, criar espaços que contam histórias." Ele sorriu percebendo algo. "Na verdade, o Complexo Ribeirão é o primeiro projeto em anos que desperta essa paixão em mim." "É perceptível", comentou Marina. "Seus olhos brilham quando você fala sobre ele." "E você? Sempre quis ser professora?" Marina assentiu, mexendo distraidamente em sua taça de vinho. "Desde que entendi o poder transformador da educação. Mas confesso que já considerei outros caminhos. Cheguei a fazer 1 ano de direito antes de transferir para a pedagogia." "Direito? Consigo imaginar você como uma advogada formidável, destruindo promotores com argumentos impecáveis." Ela riu, um som cristalino que aqueceu o peito de Rafael. "Percebi que prefiro construir a combater. Como professora, construo futuros todos os dias." A noite avançava e uma banda ao vivo começou a tocar músicas suaves na área interna do restaurante. Alguns casais se dirigiram a um pequeno espaço designado para a dança. "Gostaria de dançar?" convidou Rafael, estendendo a mão para Marina. Ela hesitou, uma expressão incerta passando por seu rosto. "Faz tanto tempo que não danço. Provavelmente vou pisar nos seus pés caros." "Arrisco", sorriu ele, ainda com a mão estendida. Marina finalmente aceitou, permitindo que Rafael a conduzisse até a pequena pista de dança. A banda tocava uma versão suave de uma antiga canção brasileira, o tipo de melodia que evocava memórias de tempos mais simples. Rafael colocou uma mão respeitosamente na cintura dela, enquanto entrelaçava os dedos da outra com a mão de Marina. Os primeiros passos foram tímidos, um pouco desajeitados, mas logo encontraram um ritmo natural juntos. Marina se movia com uma graça despretensiosa que Rafael não esperava, seguindo sua condução como se tivessem dançado juntos inúmeras vezes antes. "Você disse que não sabia dançar", comentou ele,
enquanto a girava suavemente. Eu disse que não dançava há muito tempo, não que não sabia, corrigiu ela com um sorriso maroto. Minha mãe adorava música, nos ensinou a dançar na sala de casa, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho. À medida que a música avançava, a distância entre eles diminuía naturalmente. Rafael podia sentir o perfume suave de Marina, uma fragrância simples que lembrava flores silvestres. Observou como a luz suave realçava os contornos delicados de seu rosto, o brilho nos olhos castanhos, a curva sutil de seus lábios. "No que está pensando?" perguntou ela, notando seu olhar intenso. "Em como você mudou minha vida em tão pouco tempo", respondeu ele com uma sinceridade que surpreendeu a ambos. Marina corou visivelmente, mas não desviou o olhar. "Você também mudou a minha, Rafael. Nunca imaginei que trabalharia ao lado de alguém como você para transformar Ribeirão das Flores." "Alguém como eu?" Ela hesitou. "Um empresário bem-sucedido da capital. Alguém tão diferente do meu mundo. Ainda me vê assim? Como um estranho no seu mundo." A música terminava, mas eles permaneceram próximos, quase esquecidos de onde estavam. "Não", respondeu Marina finalmente. "Agora vejo apenas Rafael. Um homem redescobrindo quem realmente é." O momento suspenso entre eles vibrava com possibilidades não ditas. Rafael sentiu um impulso quase irresistível de se inclinar e beijá-la, ali mesmo, sob as estrelas do interior brasileiro. Mas algo o conteve. Não era apenas o ambiente público, mas um respeito profundo que desenvolvera por Marina. Ela merecia mais que um impulso, mais que um momento passageiro. A banda começou outra música, mais animada, quebrando o encanto do momento. Voltaram para a mesa, um silêncio confortável entre eles, enquanto terminavam suas sobremesas. Na viagem de volta a Ribeirão das Flores, conversaram sobre aspectos práticos do projeto, como se ambos precisassem de um refúgio seguro após a intimidade compartilhada na dança. Apenas quando Rafael estacionou em frente ao prédio de Marina, o silêncio voltou, carregado de expectativas não verbalizadas. "Obrigada pela noite", disse ela, virando-se para ele no banco do passageiro. "Foi especial." "Para mim também", respondeu Rafael, sentindo-se estranhamente nervoso, como um adolescente em seu primeiro encontro. "Marina, Ela colocou gentilmente um dedo sobre os lábios dele. "Não diga nada agora. Temos um projeto importante para concluir, decisões complexas pela frente. Vamos dar tempo ao tempo." Rafael assentiu, compreendendo a sabedoria em suas palavras. Saiu do carro para abrir a porta para ela, e ao se despedirem, Marina o surpreendeu com um beijo suave na bochecha, próximo ao canto de seus lábios, um gesto que deixava a porta aberta para possibilidades futuras. "Boa noite, Rafael", sussurrou ela antes de se afastar em direção ao prédio. "Boa noite, Marina", respondeu ele, observando-a até que ela desaparecesse pela porta de entrada. No caminho de volta ao hotel, Rafael se deu conta de algo assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Estava se apaixonando por Marina. Não era apenas admiração por seu trabalho ou atração física, mas algo mais profundo, baseado em respeito genuíno e na maneira como ela o fazia querer ser uma versão melhor de si mesmo. E isso mudava tudo. A semana seguinte transcorreu em um turbilhão de atividades. O projeto do Complexo Ribeirão avançava rapidamente, com equipes técnicas finalizando detalhes, contratos sendo redigidos e reuniões com autoridades municipais para ajustar questões de zoneamento e licenciamento. Rafael e Marina mal tinham tempo para momentos privados, sempre cercados de arquitetos, engenheiros, professores e representantes comunitários. Ainda assim, trocavam olhares cúmplices durante reuniões, sentavam-se lado a lado sempre que possível, e ocasionalmente seus dedos se tocavam ao compartilharem documentos, enviando arrepios de eletricidade por ambos. Foi durante esse período intenso que Maurício, o sócio de Rafael, decidiu viajar pessoalmente a Ribeirão das Flores, para ver de perto o que considerava a loucura que tomou conta de Rafael Mendonça. Impecavelmente vestido com um terno italiano e óculos de grife, Maurício destoava completamente da simplicidade da cidade interiorana. Desde sua chegada, deixou clara sua missão: avaliar o prejuízo e salvar o que pudesse do projeto original. "Preciso entender exatamente o que está acontecendo aqui",
declarou ele durante um almoço tenso com Rafael no restaurante do hotel. Nossos investidores estão nervosos. O conselho está questionando sua liderança. E eu, como seu amigo há 15 anos, estou preocupado com você. Rafael manteve a calma, explicando metodicamente as adaptações ao projeto, as vantagens a longo prazo, as novas parcerias estabelecidas. Mas Maurício não parecia convencido. Somos uma incorporadora, não uma ONG, insistiu ele, tamborilando os dedos na mesa. Nossa responsabilidade é com nossos acionistas, não com professoras de escola pública e crianças asmáticas. A menção indireta a Marina e Pedro fez o sangue de Rafael ferver, mas ele conteve sua irritação. Nossa responsabilidade também inclui as comunidades onde atuamos. Meu pai entendia isso muito bem. Maurício revirou os olhos. Seu pai construiu um império em outra época, Rafael. O mercado era menos competitivo, as margens mais generosas. Hoje não podemos nos dar ao luxo de sentimentalismos. Ele fez uma pausa estudando o amigo. A menos que não se trate apenas de sentimentalismo em relação à cidade. Talvez seja algo ou alguém mais. Rafael manteve a expressão neutra, mas sabia que Maurício o conhecia bem demais para ser enganado. Quero conhecê-la, declarou Maurício subitamente. Essa professora que aparentemente tem mais influência sobre você do que 15 anos de amizade e parceria comercial. Marina é uma consultora do projeto, assim como diversos outros profissionais, respondeu Rafael, tentando manter um tom profissional. Marquei uma reunião com toda a equipe para esta tarde, continuou Maurício, ignorando a evasiva. Quero ouvir pessoalmente esses argumentos tão convincentes. A reunião da tarde reuniu os principais envolvidos no projeto, a equipe técnica da incorporadora, consultores locais e Marina, representando os interesses educacionais. Maurício conduziu a sessão com a eficiência afiada que o caracterizava, questionando cada aspecto do novo plano, destacando riscos e incertezas. Marina, sentada do lado oposto da mesa, manteve-se calma e articulada, respondendo às perguntas com clareza e conhecimento impressionantes sobre os aspectos sociais e econômicos do projeto. Rafael observava com orgulho como ela sustentava seu olhar diante das investidas mais agressivas de Maurício, sem recuar ou se intimidar. E a senhora acredita que um complexo comercial tem obrigação de incorporar funções que deveriam ser responsabilidade do governo, como saúde e educação? Provocou Maurício em determinado momento. Não é questão de obrigação, Sr. Ferreira, mas de visão estratégica, respondeu Marina tranquilamente. Empresas que contribuem genuinamente para o bem-estar das comunidades onde atuam tendem a ter maior longevidade e fidelidade de consumidores. Isso não é altruísmo, é negócio inteligente. Maurício arqueou as sobrancelhas, claramente não esperando uma resposta tão bem fundamentada em lógica corporativa. Rafael conteve um sorriso. Ao final da extenuante reunião de 3 horas, Maurício pediu para falar com Rafael em particular. Quando todos saíram, inclusive Marina, o sócio fechou a porta e encarou o amigo. Entendo agora, disse ele em tom mais suave. Ela é impressionante. Rafael não respondeu, esperando pelo restante do comentário. Também entendo que você está emocionalmente envolvido com ela, continuou Maurício. E isso me preocupa ainda mais, porque decisões de negócios baseadas em emoções raramente terminam bem. Não estou tomando decisões baseadas apenas em emoções, defendeu-se Rafael. O Complexo Ribeirão é um projeto sólido, com potencial para revolucionar nosso modelo de negócios. Maurício sentou-se na borda da mesa em uma postura menos formal. Rafael, nos conhecemos desde a faculdade. Você salvou minha carreira quando convenceu seu pai a me contratar depois daquele fiasco com o estágio na construtora Almeida. Considero você mais que um sócio. Você é um irmão para mim. O tom sincero pegou Rafael desprevenido. Era raro ver Maurício abandonar sua persona corporativa calculada. Por isso preciso ser completamente honesto com você, prosseguiu ele. O conselho está se reunindo na segunda-feira para discutir sua posição como CEO. Vários membros acreditam que você perdeu a objetividade, que está colocando projetos pessoais acima dos interesses da empresa. O quê? Eles não podem simplesmente... Podem sim. Você pode ter fundado a empresa com seu pai, mas desde que abrimos capital, as regras mudaram.
Se o conselho votar contra você, será afastado. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A empresa era seu legado, a continuação do trabalho de seu pai. A ideia de ser removido era impensável. O que estou tentando dizer, continuou Maurício, é que você precisa decidir o que realmente importa para você. Se for a empresa, volte para São Paulo imediatamente, participe da reunião do conselho, mostre que ainda é o mesmo líder visionário de antes. Podemos até manter alguns elementos do novo projeto, mas precisamos voltar ao plano original em sua essência. E se eu decidir seguir com o Complexo Ribeirão como está? Maurício suspirou. Então provavelmente perderá a empresa. E eu perderei um amigo no comando. O ultimato pairou pesadamente entre eles. Rafael sentiu-se dividido como nunca antes. De um lado, a empresa que representava o trabalho de uma vida, não apenas a sua, mas a de seu pai. Do outro, o novo caminho que começara a trilhar em Ribeirão das Flores, um que parecia mais alinhado com seus valores redescobertos, e Marina, que simbolizava essa transformação. Preciso pensar, disse Rafael finalmente. Você tem até domingo à noite, respondeu Maurício dirigindo-se à porta. Meu voo para São Paulo sai na segunda de manhã. Espero sinceramente que você esteja nele comigo. Após a saída de Maurício, Rafael permaneceu sozinho na sala de reuniões, encarando as plantas do projeto espalhadas sobre a mesa. Cada linha, cada detalhe, representava não apenas um empreendimento imobiliário, mas uma nova visão de futuro para Ribeirão das Flores e, talvez, para ele próprio. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Marina. Está tudo bem? Perguntou ela, preocupação evidente em seu rosto. Seu sócio parecia bastante intenso. Rafael hesitou, incerto sobre quanto deveria compartilhar. Por fim, decidiu pela verdade completa. Marina merecia isso. O conselho está considerando me afastar do cargo de CEO, explicou, gesticulando para que ela se sentasse. Acham que perdi a objetividade por causa do novo direcionamento do projeto. Marina empalideceu. Por minha causa? Por causa das mudanças que sugeri? Não é sua culpa, apressou-se Rafael em esclarecer. São pessoas que medem sucesso apenas por números em planilhas, que não conseguem enxergar o potencial de um projeto como este. O que você vai fazer? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações que iam muito além da decisão profissional. Não sei, admitiu Rafael. A empresa é parte de quem sou, do legado do meu pai. Pensei que continuaria seu trabalho, mas agora me pergunto se não estou apenas começando a realmente entender o que ele valorizava. Marina estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a dele. Você disse que seu pai valorizava pessoas acima de prédios. Acho que ele ficaria orgulhoso do homem que você está se tornando, independentemente da decisão que tomar. O toque dela, reconfortante e eletrizante ao mesmo tempo, ancorou Rafael no momento presente. Olhando para Marina, seus olhos sinceros, sua força tranquila, sentiu uma clareza que havia perdido nas últimas horas. Preciso ir a São Paulo, decidiu. Não para abandonar o projeto, mas para defendê-lo pessoalmente perante o conselho. Se vou perder minha posição, que seja lutando por algo em que realmente acredito. O rosto de Marina se iluminou com um sorriso, mas havia uma sombra em seus olhos que Rafael não deixou de notar. Quando você partiria? Amanhã pela manhã. A reunião é na segunda, preciso me preparar. Marina assentiu, retirando sua mão. Entendo. Um silêncio desconfortável se estabeleceu entre eles, repleto de palavras não ditas e preocupações não expressas. Marina, começou Rafael, incapaz de suportar a tensão, independentemente do que acontecer em São Paulo, meus sentimentos pelo projeto não mudarão. Ela sorriu tristemente, percebendo a substituição de palavras. Espero que não. Muitas pessoas estão depositando suas esperanças nele. Naquela noite, Rafael caminhou sozinho pela praça central, relembrando como tudo começara há apenas 2 semanas. Uma vida inteira atrás, parecia agora. Observou o coreto onde vira Marina pela primeira vez, lendo para as crianças. Passou pelo banco onde haviam conversado sob as estrelas. Contemplou o edifício do antigo cinema que seria restaurado como parte do complexo cultural. Cada canto da pequena cidade agora carregava memórias que haviam redesenhado sua visão de mundo. Como poderia simplesmente retornar à sua vida anterior em São Paulo, aos jantares solitários,
em restaurantes exclusivos, às intermináveis reuniões, onde o único valor discutido era monetário. Mas também não podia simplesmente abandonar a empresa, o trabalho de sua vida, o legado de seu pai. Precisava ao menos tentar encontrar um meio termo, convencer o conselho de que sua nova visão não era um desvio temporário, mas uma evolução necessária. Sentado em um banco da praça, Rafael tomou uma decisão. Pegou o telefone e fez uma ligação que poderia mudar tudo. Carlos Rafael Mendonça, lembra daquele castelo de barro que construímos quando éramos crianças? Preciso de sua ajuda. A sede da Mendonça Incorporações ocupava os 3 últimos andares de um edifício espelhado na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. Rafael observou a fachada imponente com um misto de familiaridade e estranhamento. Apenas 2 semanas longe, e já se sentia como um visitante em seu próprio império. Bom dia, Sr. Mendonça, cumprimentou a recepcionista, visivelmente surpresa com sua aparência menos formal que o habitual. Calça social, camisa sem gravata e um blazer casual. O conselho já está reunido na sala de conferências principal. Obrigado, Mariana. E o Carlos Escobar já chegou? Sim, senhor. Está aguardando no seu escritório como solicitado. Rafael assentiu, dirigindo-se primeiro ao seu escritório particular. Carlos Escobar, seu diretor de operações e amigo de infância, aguardava ansiosamente. Rafael, exclamou ele, levantando-se para um abraço caloroso. Confesso que fiquei surpreso com sua ligação ontem, principalmente com o que me pediu. Conseguiu preparar tudo? Carlos sorriu, indicando uma pasta sobre a mesa. Exatamente como solicitado. Mas tem certeza disso? É um movimento arriscado. Nunca tive tanta certeza de algo na vida, respondeu Rafael, revisando rapidamente os documentos. Lembra quando construímos aquele castelo de barro e meu pai disse que era a coisa mais bonita que ele tinha visto? Como poderia esquecer? Foi naquele dia que ele ofereceu emprego ao meu pai, mudando nossas vidas. Ele viu além das aparências, Carlos. Viu potencial onde outros veriam apenas uma criança suja de lama. Está na hora de honrarmos verdadeiramente seu legado. Com os documentos em mãos, Rafael dirigiu-se à sala de conferências. Ao entrar, foi recebido por olhares que variavam da surpresa à desaprovação. 12 pessoas sentadas em torno da ampla mesa de madeira escura, com Maurício à cabeceira, ocupando simbolicamente a posição de liderança que tradicionalmente pertencia a Rafael. Rafael, que bom que pôde se juntar a nós, comentou Maurício, não conseguindo esconder completamente o sarcasmo. Estávamos justamente discutindo o futuro da liderança da empresa. Imagino que sim, respondeu Rafael calmamente, cumprimentando cada membro do conselho com um aceno, enquanto tomava seu lugar na outra extremidade da mesa. E é exatamente por isso que estou aqui. Antes que comecemos oficialmente, interveio Sofia Martins, a única mulher no conselho e uma das acionistas mais antigas. Gostaria de expressar minha preocupação pessoal, Rafael. Sua recente obsessão com este projeto modificado em Ribeirão das Flores parece indicar uma mudança radical em sua visão de negócios. O conselho está legitimamente preocupado. Murmúrios de concordância ecoaram pela sala. Rafael esperou que se acalmassem antes de responder. Agradeço sua franqueza, Sofia, e compreendo a preocupação de todos. Por isso, antes de discutirmos minha posição como CEO, gostaria de apresentar algo que preparei. Ele abriu a pasta que trouxera e distribuiu cópias de um documento para cada membro do conselho. Maurício foi o primeiro a folhear as páginas, seu rosto gradualmente se transformando em uma máscara de incredulidade. Isso é loucura, Rafael, exclamou ele, jogando os papéis sobre a mesa. Você não pode estar falando sério. Estou completamente sério, respondeu Rafael, mantendo a voz firme. O que tem em mãos é um plano de reestruturação completa da Mendonça Incorporações. Não apenas o projeto de Ribeirão das Flores, mas uma nova filosofia corporativa para todos os nossos empreendimentos futuros. Os conselheiros examinavam o documento com expressões que variavam do ceticismo à curiosidade. Rafael continuou sua explicação, apresentando uma visão completamente reformulada do futuro da empresa. Empreendimentos integrados que combinariam áreas comerciais com espaços educacionais, de saúde e preservação ambiental.
Cada projeto teria um componente de responsabilidade social específico para a comunidade onde seria implementado. Isso reduziria nossas margens de lucro em pelo menos 20%, apontou Ricardo Gomes, o diretor financeiro. Os acionistas jamais aceitariam. No curto prazo, sim, concordou Rafael, mas no médio e longo prazo, nos posicionaríamos como pioneiros em um novo modelo de desenvolvimento urbano. Além disso, abriríamos acesso a linhas de financiamento específicas para projetos sustentáveis, créditos de carbono e parcerias público-privadas que compensariam parcialmente a redução inicial de margem. À medida que apresentava os números, estudos de caso e projeções, Rafael percebia uma mudança sutil na sala. Alguns conselheiros começavam a demonstrar genuíno interesse, fazendo anotações, questionando detalhes específicos, não mais com desconfiança, mas com curiosidade profissional. Maurício, porém, continuava visivelmente contrariado. Isso é um excelente exercício acadêmico, Rafael, mas na prática significaria um reposicionamento completo da empresa. Os riscos são imensos. De fato, concordou Rafael, e é por isso que incluí a última página no documento. Todos imediatamente viraram para a página final. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você está oferecendo comprar de volta as ações da empresa? Perguntou Sofia, incrédula. Exatamente, confirmou Rafael. Para aqueles que não desejam participar desta nova visão, ofereço a oportunidade de vender suas participações por um valor premium de 15% sobre a cotação atual. Usarei meu patrimônio pessoal para isso. Isso custaria uma fortuna, observou Ricardo, impressionado. Quase metade do seu patrimônio pessoal. É um preço que estou disposto a pagar pela liberdade de transformar a empresa do meu pai no que ela sempre deveria ter sido, não apenas uma construtora de edifícios, mas uma construtora de comunidades melhores. A sala explodiu em conversas cruzadas, com os conselheiros discutindo animadamente entre si. Maurício observava tudo com uma expressão indescritível, uma mistura de admiração, preocupação e talvez uma ponta de ressentimento. Quando finalmente retomaram a ordem, uma votação preliminar foi conduzida. Para surpresa de Rafael, 5 dos 12 conselheiros expressaram apoio ao novo direcionamento, enquanto 3 permaneceram neutros, solicitando mais tempo para analisar os detalhes. Apenas 4, incluindo Maurício, manifestaram-se explicitamente contra. Parece que o conselho está disposto a considerar sua proposta, reconheceu Sofia, visivelmente impressionada. Sugiro marcarmos uma nova reunião na próxima semana para uma decisão final, após análise mais detalhada do documento. A reunião foi encerrada com um clima surpreendentemente positivo. Enquanto os conselheiros saíam, muitos se aproximaram de Rafael para discutir aspectos específicos da proposta, genuinamente interessados. Apenas Maurício permaneceu distante, organizando seus papéis com movimentos tensos. Quando todos haviam saído, Rafael se aproximou do amigo e sócio de longa data. Você me surpreendeu, admitiu Maurício sem erguer os olhos. Achei que viria com desculpas emocionais, mas trouxe um plano estruturado. Não concordo com ele, continuo achando arriscado, mas respeito sua coragem. Obrigado, Maurício. Isso significa muito para mim. É por causa dela, não é? Maurício finalmente o encarou. A professora, Marina. Rafael hesitou, considerando negar, mas optou pela honestidade. Em parte, sim. Ela me fez enxergar algo que estava diante dos meus olhos há anos, mas que eu estava ocupado demais para perceber. Você está apaixonado por ela? Não era uma pergunta. Estou, admitiu Rafael, sentindo um alívio imenso ao finalmente verbalizar o sentimento. Mas esta transformação vai além de uma pessoa. É sobre redescobrir propósito, Maurício, sobre construir algo que realmente importa. O sócio assentiu lentamente. Espero, sinceramente, que funcione, Rafael, por você e pela empresa. Rafael saiu do edifício, sentindo-se mais leve, como se um peso enorme houvesse sido removido de seus ombros. Havia dado o primeiro passo para transformar sua vida e seu negócio, e a sensação era indescritível. Uma mistura de liberdade e propósito que não experimentava desde a juventude. No caminho para o aeroporto, decidiu fazer uma parada.
Havia um último lugar que precisava visitar antes de retornar a Ribeirão das Flores. O cemitério estava silencioso àquela hora da tarde. Rafael caminhou entre os túmulos até encontrar o jazigo da família Mendonça, onde seu pai repousava há 7 anos. Colocou as flores que trouxera e ficou em silêncio por alguns momentos. "Acho que finalmente entendi, pai", disse baixinho. "Não se trata apenas de construir prédios cada vez mais altos. Trata-se de construir algo que eleve as pessoas, como você fez com o Carlos e a família dele, como fez com tantos outros." Uma brisa suave moveu as folhas das árvores, como se a natureza respondesse à sua reflexão. "Encontrei alguém especial", continuou. "Alguém que me lembra você, de certa forma. Não pelo que faz, mas por como enxerga o mundo. Com esperança, com propósito. Acho que você a adoraria." Após alguns minutos de contemplação silenciosa, Rafael se despediu, sentindo uma conexão com o pai que não experimentava há anos. Não era apenas nostalgia ou saudade, mas uma compreensão mais profunda do homem que ele havia sido e dos valores que realmente importavam. No aeroporto, enquanto aguardava seu voo, Rafael compôs uma mensagem para Marina. "Missão cumprida. O conselho considerará a proposta. Estou voltando hoje à noite. Podemos conversar amanhã? Tenho algo importante para lhe dizer." A resposta chegou quase imediatamente. "Estarei esperando. Tenho novidades também." O voo de retorno a Ribeirão das Flores nunca pareceu tão longo. O sol da manhã iluminava a praça central de Ribeirão das Flores, destacando as cores vibrantes das flores recém-plantadas pelos voluntários do projeto comunitário. O coreto, recentemente restaurado, exibia uma pintura fresca em tons de azul e branco, combinando com o céu perfeito daquele domingo. Rafael aguardava sentado em um banco, observando famílias chegando aos poucos para o evento de lançamento oficial do Complexo Ribeirão. Vestido de maneira casual, jeans, camisa azul clara e tênis, parecia mais um morador local que o poderoso empresário de São Paulo. 3 meses haviam se passado desde a tensa reunião com o conselho. Foram semanas de negociações intensas, reformulações de planos e algumas concessões necessárias. Ao final, 8 dos 12 conselheiros apoiaram a nova visão, com a condição de que a implementação fosse gradual e monitorada cuidadosamente quanto aos resultados financeiros. Apenas 2 optaram por vender suas participações, aceitando a oferta de Rafael. Maurício, surpreendentemente, decidiu permanecer. "Alguém precisa garantir que você não transforme completamente a empresa em uma instituição de caridade", brincou. Mas havia um novo respeito em sua voz. A praça começava a ficar cheia. Autoridades locais, empresários da região, professores e, principalmente, famílias com crianças animadas para a grande celebração. Uma pequena banda se posicionava próximo ao coreto, afinando instrumentos para a apresentação que iniciaria em breve. Nervoso, a voz de Marina o tirou de seus pensamentos. Rafael se virou, sentindo o familiar calor no peito ao vê-la. Usava um vestido simples em tons de verde que realçava seus olhos e trazia nos braços uma pasta com o material para sua apresentação. "Um pouco", admitiu ele, levantando-se para recebê-la. "É a primeira vez que fazemos algo assim." "Vai ser incrível", assegurou ela sorrindo. "As pessoas estão genuinamente entusiasmadas, não apenas pelo shopping, mas por todo o projeto integrado." Os últimos meses haviam transformado profundamente o relacionamento entre eles. O que começou como uma colaboração profissional evoluiu para uma parceria em múltiplos níveis. Rafael passava cada vez mais tempo em Ribeirão das Flores, dividindo-se entre a cidade e São Paulo. Marina, por sua vez, aceitara liderar oficialmente a divisão educacional do Complexo Ribeirão, assumindo a responsabilidade pelo planejamento dos espaços de aprendizagem e programas comunitários. E no processo, haviam se apaixonado completamente um pelo outro. Não foi um caminho sem obstáculos. A diferença de mundos entre eles gerou momentos de tensão e incompreensão. Rafael ainda lutava para abandonar completamente seus velhos hábitos de controle e eficiência implacável. Marina ocasionalmente se sentia insegura diante do universo sofisticado que ele habitava em São Paulo. Mas, a cada desafio superado, a conexão entre eles se fortalecia. Descobriram que suas diferenças, quando harmonizadas,
criavam algo mais forte e mais completo que suas individualidades separadas. "Olhe quem está chegando", apontou Marina sorrindo. Pedro, o menino asmático de sua classe, aproximava-se correndo, uma cena que teria sido impensável meses atrás. Após receber tratamento adequado na nova clínica pediátrica, estabelecida como fase inicial do complexo, sua condição melhorara significativamente. "Professora, senhor Rafael", chamou ele animado. "Já viram a maquete? Ficou incrível." A maquete completa do Complexo Ribeirão estava exposta sob uma tenda especial, mostrando em detalhes as diferentes áreas integradas. O shopping center de tamanho reduzido em comparação ao projeto original, a área verde preservada com trilhas educativas, a clínica médica, os espaços culturais e o centro educacional que levaria o nome de Augusto Mendonça, pai de Rafael. "Está tudo perfeito", confirmou Marina, ajeitando os cabelos do menino carinhosamente. "Você vai participar da apresentação do coral?" "Sim, vou cantar um solo", anunciou orgulhosamente antes de correr de volta para se juntar aos colegas. Rafael observou a cena com o coração cheio. "Às vezes não consigo acreditar que tudo isso começou porque decidi segui-la naquela noite." Marina sorriu, entrelaçando seus dedos aos dele. "E tudo porque decidi fazer um pequeno depósito para a campanha do abrigo, mesmo sendo tão pouco." "Nunca foi pouco", corrigiu Rafael apertando levemente sua mão. "Foi o suficiente para me mostrar o que realmente importa." O prefeito se aproximou, interrompendo o momento com sua energia característica. "Estamos prontos para começar. Todos aguardam os anfitriões no coreto." Rafael e Marina dirigiram-se ao centro da praça, onde uma pequena multidão já se reunia. Entre rostos conhecidos, Rafael avistou Carlos Escobar, que viera especialmente de São Paulo para o evento, e até mesmo Maurício, parecendo deslocado em seu traje casual, mas genuinamente interessado no que via. No coreto, o prefeito fez um discurso breve sobre a importância do projeto para a cidade, destacando como o Complexo Ribeirão representava um novo modelo de desenvolvimento que respeitava a identidade local, enquanto trazia oportunidades econômicas. Quando chegou a vez de Rafael falar, ele olhou para a multidão reunida. Rostos familiares e desconhecidos, todos unidos pela esperança de algo melhor para sua comunidade. "Cresci nesta cidade", começou ele, sentindo uma emoção genuína na voz, "e acreditava que precisei sair para me tornar bem-sucedido. Mas a verdade é que precisei voltar para redescobrir o verdadeiro significado de sucesso." Fez uma pausa, olhando para Marina, que o encorajava com um sorriso. "O Complexo Ribeirão não é apenas um empreendimento comercial. É um compromisso com esta comunidade, um compromisso de crescer juntos de forma equilibrada e sustentável. É também uma homenagem ao legado do meu pai, Augusto Mendonça, que sempre acreditou que os negócios deveriam servir às pessoas, não o contrário." O público aplaudiu calorosamente. Marina então tomou a palavra, apresentando detalhadamente os componentes educacionais e sociais do projeto, a forma como escolas locais participariam de programas especiais, como o Bosque Preservado se tornaria um laboratório vivo de aprendizagem e como a clínica pediátrica já estava transformando a vida de crianças como Pedro. Após as apresentações formais, a celebração tomou um tom mais festivo. A banda começou a tocar, barracas ofereciam comidas típicas e diversas atividades foram organizadas para as crianças. Rafael e Marina circulavam entre os presentes, respondendo perguntas e recebendo cumprimentos. Ao passarem próximo à maquete do complexo, encontraram João Pedro explicando orgulhosamente os detalhes para seu avô. "E aqui, vô, vai ser o centro cultural onde vão ter exposições e apresentações. Vão até colocar um telescópio no telhado para a gente observar as estrelas." O senhor idoso sorria, não necessariamente compreendendo todos os detalhes devido ao Alzheimer, mas claramente feliz com o entusiasmo do neto. "Parece que temos um futuro arquiteto na cidade", comentou Rafael aproximando-se. João Pedro sorriu, orgulhoso. "O senhor acha mesmo? Eu adoraria construir lugares assim quando crescer." "Tenho certeza que você seria excelente", respondeu Marina. "Especialmente se continuar estudando matemática com tanto empenho." Mais tarde, quando a celebração estava em pleno andamento,
Rafael conduziu Marina para um local mais tranquilo, próximo ao banco onde haviam conversado sob as estrelas meses atrás. "Lembra deste lugar?" perguntou ele. "Como poderia esquecer? Foi aqui que percebi que estava me apaixonando por você", admitiu ela, corando levemente. Rafael sorriu, tomando as mãos dela entre as suas. "Tenho algo para lhe mostrar." Tirou do bolso um pequeno envelope e entregou a Marina. Dentro havia uma escritura. "O que é isso?" perguntou ela confusa. "A escritura da sua nova casa", explicou Rafael. "Ou melhor, da nossa nova casa, se você aceitar." Marina examinou o documento, seus olhos se arregalando ao reconhecer o endereço. "Essa é a casa da sua família? A que foi transformada em escritório?" "Exatamente. Mandei restaurá-la às características originais, com algumas modernizações, claro. O escritório será transferido para o complexo quando estiver pronto." Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Marina. "Rafael, isso é..." "Espere, tem mais", interrompeu ele gentilmente, retirando uma pequena caixa de veludo do outro bolso. Ajoelhou-se diante dela, abrindo a caixa para revelar um delicado anel de noivado. "Marina Alves, você transformou minha vida quando me mostrou que o verdadeiro valor das coisas não pode ser medido em dinheiro. Mostrou-me que sou mais que um empresário, mais que o filho do meu pai. Sou alguém capaz de fazer a diferença, de construir algo significativo." Fez uma pausa, sua voz embargada pela emoção. "Você me aceitaria como seu companheiro nessa jornada? Casaria comigo?" Marina estava sem palavras, lágrimas correndo livremente por suas faces. Finalmente conseguiu assentir, estendendo a mão trêmula para que Rafael colocasse o anel. "Sim", sussurrou, encontrando novamente sua voz. "1000 vezes sim." Rafael se levantou, tomando-a nos braços para um beijo apaixonado. Quando se separaram, ambos riam e choravam simultaneamente, perdidos na alegria do momento. "Sabe o que é mais incrível nisso tudo?" comentou Marina, olhando para o anel em seu dedo. "Tudo começou com um simples depósito bancário, um pequeno gesto que parecia insignificante na época. E uma decisão impulsiva de seguir uma desconhecida", acrescentou Rafael sorrindo. "Às vezes os maiores milagres nascem das menores coincidências." De volta à praça, a celebração continuava. A banda tocava, crianças corriam entre os adultos e o espírito de comunidade pairava no ar como uma presença quase tangível. Rafael e Marina retornaram de mãos dadas, seus rostos radiantes, revelando a novidade mesmo antes que anunciassem formalmente. João Pedro foi o primeiro a perceber, apontando animadamente para o anel no dedo de sua professora favorita. Logo, uma pequena multidão se reuniu para felicitar o casal, com abraços calorosos e votos sinceros de felicidade. No meio da comemoração, Rafael avistou um casal idoso observando timidamente à distância. Reconheceu a mulher como uma das faxineiras que trabalhava na antiga casa de sua família. "Dona Cida?", chamou, aproximando-se com Marina. "Que bom ver a senhora aqui." "Menino Rafael", sorriu a senhora, emocionada por ser reconhecida. "Seu pai ficaria tão orgulhoso de ver o homem que você se tornou." Aquelas simples palavras tocaram Rafael profundamente. Marina apertou sua mão em apoio silencioso, compreendendo a importância daquele momento. "Obrigado, Dona Cida. Isso significa muito para mim." À medida que o sol começava a se pôr, o evento atingia seu auge. As crianças da escola, incluindo Pedro e João Pedro, reuniram-se para uma apresentação especial, uma canção sobre sonhos e futuro, escrita especialmente para a ocasião por Marina e seus colegas professores. Rafael observava tudo com uma sensação de plenitude que jamais experimentara em seus maiores sucessos corporativos. Ao seu lado, Marina brilhava de orgulho vendo seus alunos se apresentarem com tanta confiança. "É apenas o começo, não é?", comentou ela, apoiando a cabeça no ombro dele. "De tudo", concordou Rafael. "Do complexo da nossa vida juntos, de uma nova forma de fazer negócios." Ele sorriu, beijando suavemente o topo de sua cabeça. "Quem diria que eu precisaria voltar às minhas raízes para finalmente encontrar meu caminho?" Enquanto o céu se tingia de laranja e rosa, as primeiras estrelas começavam a aparecer. A mesma praça onde tudo começara agora testemunhava o início de uma nova jornada. O complexo ainda levaria meses para ser completamente construído,
Assim como a vida que planejavam juntos, ainda tinha muitos capítulos por escrever. Mas naquele momento, sob o céu estrelado de Ribeirão das Flores, Rafael e Marina sabiam que haviam encontrado algo verdadeiramente precioso. Um amor nascido de um encontro improvável, fortalecido por valores compartilhados e destinado a transformar não apenas suas vidas, mas a comunidade ao seu redor. Como Marina havia dito, algumas coisas simplesmente não têm preço, e são exatamente essas as que realmente importam. Camellonarlo. Vamos. Osimhen, ¿te salió? Quejándose con 98 totis en el bolsillo. Sí. Mi estimado Verdu, a ver, voy a tratar de concentrarme mientras le gano este triple hijo puta de Evan de Brook. Porque es un tema que desgraciadamente somos ya un poco expertos de que la gente nos cuenta su situación, ¿no? Es que desgraciadamente las mujeres desperdician buenos hombres. ¿Qué le puedo yo decir, amigo? Aquí es cuando le pregunto si usted se considera un buen novio, hermano, hijo, amigo, un buen trabajador. Si la respuesta es sí, la persona que pierde no eres tú, perdió ella. Así tal cual, amigo. Oye, Camello. Dios mío, ¿Vio el balón que va a sacar Coca-Cola? No lo vi. No lo vi. Vi los Funkos Pop. Güey, tienes mucha razón con lo del torneo este, güey. Jamás en mi vida me había tocado un cabrón que de puro girar lleva 10 minutos por posesión, güey. Ah, bueno, y que España va a jugar contra Puebla. No, perdón, en Puebla contra Puebla. En Puebla contra Chile, creo, si no sé. Pero es increíble. Ahorita van a ver, debo traer 20% de posesión. En el último intento, segunda win, le gané a uno de Play. Oye, pero lo del torneo este está cerdo que con la pinche gente. No mentían, ¿eh? Les prometo que yo pensé que lo estaban exagerando. No mames, no, güey. ¿Ya 2 swaps? ¿Mañana los otros? Venga, va. Venga, va. La verdad no mejora a mi de 100. Claramente no había Evo. Era para que vieras eso. Cállate. Cállate, güey. Perdí la final del torneo 2. ¿Lo volverías a jugar o ya el tercero? No, yo sí volvería a jugarlo, güey. Trataré de ganar todos. Lo difícil realmente es acá, güey. En el último. En el último, güey. Ve, güey, 58% de posesión trae. 57 pases intentados con 100% de precisión en los pases, güey. No mames, hermanos. ¿Qué pedo? No mames, güey. No, güey, tiene casi el doble de mis pases, güey. No mames, güey. Cristiano Putos de PC, viejo, en serio, güey. Es que, güey, me vas a decir que de 57 pases no falló ni uno, güey. Es el Triota, pero color rojo como el de Sudáfrica. No lo vi, o sea, sí me imaginé, pero no lo vi, la verdad. No lo vi. ¿Lo voy a comprar? Yo quiero unos pines, güey, pero igual el balón estaría lindo tenerlo, güey. ¿Te hicieron el glitch? A mí mejor. Sería mucho que el rival me haga el glitch cuando su equipo se llama... Que no falla el pase, güey. No creo que sea capaz. ¿Cómo olvidar cuando las Chivas iban 8 de 8
No sé si será hacks, pero no es normal que no haya fallado ni un pase en 57 intentos. O sea, no eres Guardiola, brother. O sea, ubícate un poco, la verdad. Literalmente, güey. O sea, debe tener tiquitaca hasta en los huevos, cabrón. No mames, no para de tocármelos, güey. Lo está intentando. Hay que reconocerlo. Lo está intentando. No le, güey, es que no falla, eh. Se me hace medio pasivo el ave. Quizá me acostumbré de ver el dinamismo que le mete el equipo. Mira, por lo menos un clásico. El rival es Guardiola, hermano. Estamos viendo a Guardiola y al Cholo Simeone, güey, en una misma persona de mierda, güey. Hermano, estoy seguro que le preguntas a la gente en Puebla, güey, y te van a ir a preferir ver, o sea, prefieren ver jugar ahí a Damarcus Beasley que a la Maquinola, güey. Un chingados es la Maquinola al lado de Damarcus Beasley, güey. El sobre son puros jugadores, nada de héroes e iconos. ¿Puede checar qué me puede salir? ¿Viste a mí? A bote pronto, no sé, hermano, qué te puede salir. Ahorita lo revisamos. Me acaba de notar un cabrón que le puso la carta verde de química de Natale, güey. Y encima me hizo greedy perdiendo en 4-1, mamita querida, güey. Falló un pase, cabrón, vamos. Nada más le tomó 74 minutos. Increíble. Ah. Mira mi super porro en Discord. No. Me hiciste perder 80 casi nada más por la cara, amigo. Me obligaste a abrir un pick. Fuiste tú. Fuiste tú. Falló un pase, vamos. Ya lo hace para disimular del hack del pase perfecto, bro. Neta, lo hace para disimular. A su madre, güey. Ahorita, Has, mándenlo en Discord, güey. Ahorita lo pues. Pensé que iba a jugar Food Champions hoy, pero como está la cosa. Pero es que ya no sé si lo dices en serio o estás mamando, güey, porque, o sea, yo no he visto nada de que Cruz Azul va a construir el estadio, güey. Este pendejo. ¿Cómo va a entrar una mosca a esta hora, güey? Si no hay moscas a las 2 de la mañana, güey. Ah, me salió Marta tanto para una media. Jefe, amigo. Güey, neta, imposible las stats que estás viendo, güey. 97% en precisión de pases. No es cierto eso, güey. Falló 3 pases, güey. De 108, güey. Mentiras. Güey, ¿por qué hay güey, me preocupa que haya entrado una mosca en tu cuarto hasta ahora, güey. No hay. No hay, güey. ¿Qué hablas? Ya acabamos, ¿no? Una vuelta. Falta la otra. Vamos a squad. Yo dije que abrí 2 picks, uno el Divo y la otra Jones. Bueno, ¿qué crees? No me salió nada, hermano.
¿Ya la mandé? Voy. Dejen reclamo esta vaina, amigo. Uy, qué cansado, güey. Pinche gente, cabrón, Mami. Pues ya lo gané una vez, el de ganó una